Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, a palavra de Deus chega a nós naquele típico episódio do tempo comum, vida pública de nosso Senhor. Ele se encontrando com cada pessoa, Ele vivendo cada situação cotidiana da vida daquele povo, operando milagres, nos explicando a verdade do reino de Deus que nós não conhecíamos. E eu quero chamar a sua atenção para o episódio conhecido por nós, da cura do homem da mão seca, onde nós vemos que nosso Senhor entrou numa sinagoga. Significa que não temos o Senhor na rua, o Senhor diante de pessoas assim das mais diversas que o encontravam. Significa que o Senhor entrou na casa de oração daquela época. O Senhor entrou então num lugar feito para aqueles que nós costumamos chamar o pessoal da igreja, não é? Embora seja uma sinagoga no contexto judaico, mas estamos falando do lugar da oração, do lugar onde nós nos encontramos com aqueles que temem a Deus, que conhecem a palavra de Deus, o lugar onde nós nos encontramos com aqueles no qual o Senhor deve sempre esperar a melhor postura e o melhor testemunho. A palavra nos diz que nosso Senhor entrou lá, se encontra com um homem que tinha a mão completamente atrofiada, uma mão seca. A palavra nos diz que alguns ficaram observando para ver se Jesus iria curar ou não em dia de sábado. Eu quero chamar a atenção para a postura dessas pessoas dentro da casa de Deus, que fazem mal aos planos de Deus. É ou não é, meus irmãos? Não é só o mundo que persegue a igreja, não. Não é só as pessoas lá de fora, não são só as estruturas fora da igreja que perseguem e que fazem mal à obra de Deus. Aliás, deles não se poderia esperar outra coisa, porque deles não se pode esperar outra atitude senão contra a Deus, quando nutrem projetos partindo de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Mas tem gente dentro da igreja que faz mal à obra de Deus. A palavra vai nos apresentar a dificuldade que Jesus teve de fazer um milagre dentro da sinagoga, dificuldade que talvez ele não tinha se estivesse na rua. A dificuldade de nosso Senhor dialogar com essa gente e fazê-los entender que o mandamento
do descanso do sábado, é evidente que não era um descanso das boas obras. Não é um dia onde a gente vai fazer o mal, porque não pode fazer o bem. É evidente que para sermos uma bênção na vida do outro, não há mandamento que me proíba fazer o bem, quando é de fato um bem na vida do outro. Nosso Senhor está mostrando que existem pessoas dentro da igreja, que elas entendem do jeito que elas querem as coisas, não é? Um povo que estava entendendo os mandamentos do seu jeito, sabe? De uma maneira completamente assim, desequilibrada, entendendo a lei que o Senhor deu do sábado como algo que poderia impedir que o Senhor fizesse um milagre para um enfermo, o que tem a ver uma coisa com a outra. O Senhor está mostrando que existem pessoas dentro da igreja que elas entendem do jeito delas as coisas, e elas ficam bloqueando a ação de Deus dentro da igreja. Eu estou certo ou estou errado, gente? Pessoas dentro da igreja que bloqueiam a ação de Deus. O Senhor então teve que parar. Era para todo mundo vibrar pelo milagre que Ele iria fazer. Era para todo mundo ajudar esse homem a chegar perto de Jesus. O Senhor teve que parar para ir dialogar com essa gente, para esclarecer a eles do óbvio, de que aquele milagre era importante para o homem da mão seca. E o Senhor então faz uma frase daquela que desconcertou o povo, e diz até que eles ficaram calados. O Senhor diz: é permitido fazer o bem ou o mal no dia de sábado? O que vocês têm na cabeça da doutrina? Vocês entendem do jeito de vocês as coisas, e ficam dentro da igreja, dentro do templo, bloqueando a ação de Deus. E aí então, o Senhor faz o milagre, manda que aquele homem estenda a mão, e ele realiza a cura. Mas diz a palavra que o Senhor foi movido de ira e de tristeza, por ver a dureza de coração daquela gente. Meu irmão, eu e você, que somos cristãos, o Evangelho hoje não é para aquelas pessoas que estão fora da igreja. Hoje é entre nós a conversa. Nós que somos o povo de caminhada, amém? Nós que somos o povo de igreja, hoje é com a gente a conversa de nosso Senhor. Eu tenho certeza que você nasceu para ser uma bênção dentro da igreja. Eu tenho certeza que você nasceu e que o céu se alegrou desde o dia que você cruzou a porta da casa de Deus. Eu tenho certeza que a sua vida é uma bênção quando você abraçou o cristianismo e resolveu para sempre trazer na sua vida as marcas de Cristo. Só que eu quero que você revise a sua caminhada e que você repense comigo se você está sendo alguém aí mesmo na sua paróquia, na sua comunidade. Você é uma pessoa que ajuda ou você é uma pessoa que atrapalha? Sim. Você é daqueles que está ajudando o reino de Deus a crescer dentro da igreja? Ou você é alguém que atrapalha? Com 1000 atitudes, com palavras, com comentários, com círculos de rodinhas de conversa, com atitudes. Você faz a sua comunidade andar para frente ou andar para trás? Chega uma hora que tudo precisa ser muito pessoal, sabe? É difícil assim a gente falar para todos nós sobre esse assunto, porque tem que ser cada um se revisando. Eu quero trazer a cena constrangedora de Jesus querendo fazer milagre dentro de uma sinagoga e o povo criando confusão e as pessoas bloqueando a ação de Cristo. Eu quero trazer essa cena e quero perguntar e quero pedir que você traga esse cenário para a sua comunidade. Será que aí também não é assim? Jesus querendo fazer tanta coisa e os membros jogando para trás, e os membros dificultando os planos de Deus.
A partir dessa reflexão, volto com a pergunta: quem é você? Você é uma bênção na igreja ou você é uma pedra de tropeço na comunidade? E se você hoje, sozinho assim, você com a sua consciência, se você se vê como alguém que está atravancando os planos de Deus, se você se vê como uma pessoa que sempre joga balde de água fria, sabe? Que entende as coisas tudo errado e sai distribuindo isso para todo mundo. Se você é alguém que não ajuda, Deus está batendo na porta do seu coração e está dizendo: eu quero fazer milagres na igreja. Eu quero fazer milagres na sua comunidade. Eu preciso de você. Olha para este irmão que está do seu lado e diga para ele: facilite as obras de Deus dentro da igreja. Diga para ele: facilite as obras de Deus dentro da igreja. Facilite. Outra coisa, hoje eu estou bravo e eu vou continuar bravo. Outra coisa, entenda bem a doutrina da igreja. Esse povo não entendia nada dos mandamentos, sabe? Pega uma frase pronta, põe na cabeça e sai definindo tudo da maneira mais estranha e desequilibrada. Entenda bem a doutrina da fé. Sim, vamos precisar nos posicionar, vamos precisar sim dizer o que precisa ser dito, quer agrade ou até desagrade os nossos irmãos. Nós temos sim que uma doutrina e uma palavra, mas entenda bem, para a gente não fazer uma doutrina da nossa cabeça dentro da igreja. Amém, meus irmãos? O povo de Deus estava inventando mandamento onde não tinha, para justificar que Jesus não podia fazer um milagre. Olha, vê se pode uma coisa dessa. Entenda bem a doutrina. E a saída é a conversão então de todos nós, para que o Senhor consiga um caminho mais fácil para fazer as obras. Uma pregação então muito prática, uma pregação para você, membro da igreja, e uma pregação que te leva a olhar quem é você dentro da sua comunidade. Você ali, no núcleo da igreja, onde você foi plantado. Uma reflexão de como tem sido o seu papel. Nós queremos hoje dizer para Jesus: Jesus, entra na igreja e fique à vontade para operar o que o Senhor quiser. Amém? Olha, eu vou facilitar os milagres de Deus dentro da igreja. Eu não vou ficar criando coisa onde não existe. Eu não vou ficar bloqueando os planos de Deus aonde Ele precisa agir. Eu não vou ficar inventando uma doutrina que a igreja nunca falou e que às vezes a gente põe na cabeça. Não, tem que ser somente o que a igreja manda, como ela manda, da maneira como a igreja nos dá o caminho para seguirmos. Tem que ser assim. Eu quero que nosso Senhor então, que passou por esse constrangimento de ver gente dificultando milagres dentro da igreja, que isso não aconteça entre nós, que isso não aconteça na sua comunidade, na sua paróquia, que isso não aconteça comigo e com você. No que depender então de nós, nós vamos facilitar o caminho. Na verdade, queremos então reescrever esse episódio do Evangelho. Queremos então dizer que o Senhor vai entrar nas nossas igrejas e vai nos ver trazendo, sabe, acolhendo, criando caminhos abertos, para que Deus possa agir e tudo possa acontecer. Seja uma bênção, meu irmão, na vida da sua comunidade. Seja a pessoa com que todos podem contar. Chegue na hora certa na vida daqueles que Deus colocou aí dentro da igreja. Facilite os caminhos para que as obras de Deus aconteçam. Amém?
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé, nós vamos fazer as nossas preces, continuando as nossas súplicas à Mãe de Deus. E quero acrescentar uma primeira prece. Deus venha então nos sustentar como igreja, converter as nossas atitudes dentro da casa de Deus e nos tornar aqueles que fazem o melhor para que o milagre de Deus possa acontecer. Façamos as nossas súplicas ao Senhor. Ao final de cada prece, rezemos: por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe,